Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Camila da Colonial e hoje eu vim falar sobre linguagem, seja ela escrita ou seja ela falada, né? A gente vai falar sobre comunicação, então sobre a forma de se comunicar. É comum quando a gente está fazendo algum trabalho, né? E especialmente quando eu estou iniciando um novo cliente, quando a gente está desenhando ali a forma em que ele se expressa, né? Deixando todas as comunicações bem próximas da forma como ele é realmente, a gente começar a entender se esse cliente ele tem uma linguagem mais formal, uma linguagem mais coloquial, como é que é o tipo de linguagem dele. Às vezes a gente se depara, especialmente em redes sociais, com conteúdos mais densos, uma linguagem mais pesada, e a gente fala, poxa, nada a ver, rede social, a linguagem precisa ser leve, né? Existe então essa questão de se entender que é uma regra que redes sociais tragam sempre uma linguagem mais coloquial. Existe sim uma boa prática, né? Então, da gente indicar que a linguagem que você venha trabalhar nos seus conteúdos de rede social, eles sempre venham num sentido mais leve, mais simples, né? Inclusive em textos mais curtos, né? Questões mais diretas e ali sempre com um apego de se diferenciar, usar os emojis e tal. Tudo isso também para a gente se diferenciar, né? Especialmente porque somos marcas. Mas o que acontece? Existem marcas, segmentos, como a gente pode citar questão de médicos ou advogados, que já tem uma questão da linguagem formal no seu dia a dia, né? Então, eles trabalham assim. Então, eu posso ser um médico, por exemplo, que é super formal, que atende casos mais delicados, e eu vou chegar falando nas minhas redes sociais, e aí, galera, eu já vim trazer aqui um tema super questionado no meu consultório e tal. Se você não atende assim no seu consultório, não faz sentido você ser assim nas suas redes sociais, né? Então a gente precisa definir ali um caminho, né, ou a forma que a sua marca se comunica como um todo e não apenas pensando em uma peça específica, seja ela para redes sociais, seja para um flyer, né, uma peça física, independente do que for. Ela precisa combinar com como a sua marca é num todo. Então, se nesse caso, né, desse médico, ele pode trazer sim uma linguagem mais simples, né, uma linguagem simplificada, né? Então, não trazendo muitos termos técnicos, isso é uma recomendação para tudo, né? A gente tentar não trazer muitos termos técnicos, não trazer coisas muito densas que talvez só outros profissionais da área vão entender. Se você atende pessoas, né, que são, digamos, pessoas normais, né, que não sejam do mesmo segmento que você, se você não atende outros médicos, como esse exemplo, então você precisa fazer uma linguagem que o seu público entenda. Isso porque é comum a gente se deparar, né, com aí marcas que dizem, poxa, mas a gente fala e quem se comunica com a gente são só outros profissionais da mesma área, né, são colegas. Porque geralmente essas marcas estão falando uma linguagem que só o próprio público delas entende. Então por isso que é importante você estudar o seu cliente, de estudar então a linguagem do público com quem você se comunica e falar na linguagem dele. Isso vai servir muito para você ser mais ouvido, tá? É mais do que... Porque às vezes a gente quer falar difícil para mostrar autoridade e trazer conteúdo vai te trazer muito mais autoridade do que falar termos difíceis. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. A gente fica à disposição. Se tiver dúvidas sobre esse assunto, chama a gente vai conversando. Um abraço e até a próxima!